Boa noite, gente. Prazer estar com vocês aqui, né? Aqueles que chegaram, os que ainda vão chegar depois. E vamos embora para o nosso tema, que é um tema bacana, e eu achei pertinente a gente trazer para ser falado, para ser trabalhado, porque ele é um tema que trabalha muitas feridas, né? Que trabalha muito dentro da terapia, do site terapêutico. Então, eu achei muito pertinente, é algo que eu venho estudando e achei interessante trazer para vocês, e dentro também dos nossos grupos, a gente acaba percebendo a necessidade, através do autoconhecimento, para justamente a gente trabalhar esse tema. Você que está aí me assistindo agora, veja se o áudio está legal, está bacana. Se você consegue me ouvir, legal, tá certo? Se está tudo bem, e vamos embora. O Instagram está derrubando bastante o nosso vídeo e a gente tem que ver como é que a gente faz, né? Mas, enfim, vamos lá, né? Você que está me ouvindo, vamos participar, vamos ver se o áudio está legal, dá um joinha se o áudio estiver legal, se a imagem estiver bacana, se estiver torta ou não, me avisa para eu ajeitar, né? Para eu organizar. E é muito bom estar com você aqui hoje. Boa noite, Célio. Tudo bem? Como é que você está? Então, a gente vai deixar os comentários, né? Qualquer pergunta, qualquer observação que você queira fazer, você deixa aí, escrito, ou mensagem, e eu vou dando uma olhadinha sempre que possível, para responder sobre seu questionamento. E para quem está pelo Instagram, a gente está passando, sempre gravando a live um pouquinho, uma grande maioria da parte, né? E depois a gente continua aqui no Match, porque o Match ele tem a capacidade de suportar melhor. E o Instagram fica instável e derruba direto, e a gente fica aqui perdendo a paciência de tanto entrar e sair e voltar novamente. Compreende? Então, eu prefiro pelo Match, porque a gente dá um editado e depois joga para vocês. Boa noite para aquele que chegou, para quem está chegando ainda, e para você que vai ver depois o nosso vídeo. Hoje o nosso tema é bem interessante porque a gente estuda uma área das emoções, né? Que seria as feridas emocionais, que elas estão interligadas e a gente muitas vezes não percebe que nós possuímos essas 5 feridas, né? Aí você pode até me perguntar, mas Ingrid, será que eu tenho as 5? Ou Ingrid, será que eu posso ter mais de uma? Ou todo mundo tem essas 5 feridas? Aí eu vou dizer para você uma coisa que é pessoal minha, é uma observação, é um ponto de vista meu, certo? Isso aqui é por minha conta e risco. Eu acredito que todos nós temos, tá certo? Porque feridas emocionais, se você está aqui no planeta Terra, se você está vivendo o sobe e desce das ladeiras da vida, todo esse processo de transição que a gente vem passando, de mudanças climáticas, emocionais, de padrões, de todas as crenças limitantes que a gente está ressignificando novamente, eu acredito que todos nós temos. Então, não tem para onde correr. Você pode ter um grau menor, de menor impacto na sua vida, mas acredito que todos nós temos. Alguns já passaram por elas e superaram, e outros ainda estão descobrindo que têm essas feridas. E eu acho bem bacana e interessante porque a gente acaba descobrindo mais uma novidade, né? Nessa trajetória de autoconhecimento, para que a gente possa entender um pouquinho mais de nós como humano aqui nesse planeta. Aí, como eu falei para vocês, né? Esse nosso encontro a gente vai falar um pouquinho das emoções, dessas feridas. Hoje é a segunda terapêutica. Aqui a gente está para tirar a sua dúvida, para trazer uma nova mentalidade para você entender que isso também não é o fim do mundo.
como eu sempre falo, todos os temas, né, que a gente vai estudando alguma coisa e vai percebendo que nós temos algo daquilo ali, e a gente fica um pouquinho triste, poxa, mas eu tenho isso, ah, mas eu tenho aquilo, você acaba fazendo uma autoanálise e percebendo que você tem algo e você fica se sentindo mal por isso. Não é para você se sentir mal, é para você começar a se observar, se policiar e a gente partir para uma nova etapa da tua vida, para você se conhecer, começar a trabalhar ela e curar, tá bom? Então, feridas emocionais, entendendo o que são feridas emocionais, eu entendo o que é e como curá-las. Trabalhar nessa parte. Aí eu pergunto para você algumas coisas que é para você refletir junto comigo hoje. E quando situações da vida, né? Quando as situações da minha vida, da tua vida, acabam nos marcando, nos machucando lá dentro do nosso interior. Quando acontece essas situações marcantes da nossa vida que nos marcam, né? Quando acontece muitas vezes sentimentos de dores, dores que a gente sente que não é aparente. Sabe aquela dor que você não consegue explicar, que não tem uma ferida, que não tem uma cicatriz assim aparentemente, não é físico, não é para todo mundo ver, mas que você sente. Sabe aquela coisa que você diz assim, eu tô com uma dor, eu tô sentindo algo, e é como se você estivesse doente mesmo, enfermo, e as outras pessoas olham para você e dizem assim, mas você não tem nada, a sua vida está ótima, está tudo bem, não sei por que essa insatisfação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes a gente não percebe, as outras pessoas não percebem, mas estamos doentes, estamos feridos por dentro, né? É algo inexplicável, que também precisa ser tratado. É uma ferida que não aparece, muitas vezes não aparece nem no exame, quando a gente faz, tem que ter alguém capacitado para entender isso, para poder falar com você sobre, e ajudar nesse processo de descoberta, de trajetória de superação, para que você possa sair dessa situação e passe para uma nova etapa. Essas marcas, elas ficam na nossa alma muitas vezes, né? Essas feridas marcadas lá, assim como as lesões físicas, e passam a querer, a precisar, a necessitar, precisamente, de cuidados. Cuidados como um cuidado de um medicamento, como um cuidado de você realmente se preocupar com a alimentação, começar a olhar para você e ter essa intenção de começar a se cuidar. Ela pede um cuidado especial, uma atenção especial. É sobre isso que a gente vai falar, sobre essa atenção especial para você entender qual é a ferida que está prejudicando a sua vida no trabalho, no relacionamento, nas amizades, no meio social. Decolar para a tua vida, ter um rumo, entender o que é que você está fazendo aqui, para onde você vai. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Ok. Vamos embora. O que são feridas emocionais? Para a gente entender um pouco da teoria, o que seria a ferida emocional. As feridas emocionais, elas são traumas de uma natureza psicológica que pode surgir a partir de situações dolorosas. Essas feridas emocionais, ela pode surgir de um trauma, de um momento indelicado, de um momento que você se sentiu invadido, que você se sentiu rejeitado, que você se sentiu machucado, que alguém falou de forma grosseira, gritou, empurrou, ou te deixou lá de segundo plano. Então, essas feridas, elas têm uma natureza psicológica que pode surgir a partir de situações dolorosas e traumáticas, como eu falei, né? Em situações que podem vir surgir na tua mente agora. Um assalto, a minha mãe saiu para trabalhar, meu pai saiu de casa, se separou, eu me separei num relacionamento amoroso, perdi um bebê, perdi a mãe, um luto, em situações podem acontecer, né? Dentro de situações dolorosas e traumáticas, vivenciadas ao longo da nossa vida. Essas situações, elas vão desde a nossa formação no ventre até a nossa chegada, né, à vida adulta e ao momento atual onde estamos. Então, ela vem ao longo da vida, essas situações, né? Vivenciamos elas
e passamos ao longo da vida e vamos marcando, tendo essas marcas, né? Em algumas situações a gente vai ver, dependendo de como você tem a mente aberta, você vai ver isso também como registros acásticos, momentos de toda a sua história da vida. Para quem trabalha de uma forma holística, você vai ver nos registros acásticos, na trajetória da tua vida, da infância, nos traumas da criança interior, na criança ferida, lá na infância mesmo, e eu vou citar alguns tipos de feridas, só um minutinho para eu não me agoniar para falar. Mas, enfim, elas podem afetar profundamente o bem-estar emocional e mental de uma pessoa, provocando ansiedade. Veja, essas feridas elas podem provocar em situações. Dentre delas, a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, dificuldade de confiar em outras pessoas. Além disso, costumam dificultar os relacionamentos interpessoais. E a forma como a pessoa lida com a adversidade do dia a dia. Ou seja, se relacionar com qualquer outra pessoa, até com você mesmo, vai ser difícil se você tem alguma das feridas, né? Se relacionar no dia a dia com outras pessoas, viver a sua vida no dia a dia com outras pessoas. Você que está chegando agora, tá certo? A gente só vai responder as mensagens escritas. Quem quiser, só com mensagem escrita. Tá ok? Nada de mensagem no áudio, para a gente não ter que editar tanto o vídeo, tá certo? E manda mensagem por escrito que a gente vai respondendo. Então, essas feridas, elas vêm ao longo da vida e ficam ali marcadas, né? As feridas emocionais são ferimentos resultados de situações de conflitos que a gente passa. Mágoas que acabam marcando a nossa vida profundamente. Alguma coisa que deixou a gente magoado, ressentido, sabe? A gente não percebe. Olha como nós somos um ser humano, né? Meio de cristal. Ai, parece que tudo marca. Sabe o copo? O copo, o vidro. Quando a gente toca na superfície, fica a nossa digital. Cada marca, cada vez que a gente toca que fica digital e não é limpado, aquelas marquinhas ficam ali. É impressionante. Nós somos exatamente assim. Então, cada toque é uma marca. Então, a nossa vida, ela é cheia de marcas. Como eu falei na introdução, se você está aqui no planeta Terra, você está vivenciando aqui esse momento que a gente está, 2024, você vai perceber que não tem como você não ter uma ferida. Não tem como você não passar por esse processo de autoconhecimento. Não tem como você não entrar no sofrimento, né? Você não está em um sofrimento. Então, é preciso a gente ter uma jornada de autoconhecimento, ter realmente a vontade de crescer, de desenvolver e de passar dessa etapa para uma melhor e começar a focar em nós mesmos de uma forma que a gente possa começar a ter realmente visão, expansão de consciência, para que nada mais nos abale, né? Então, ao longo dos anos, a gente percebe, né, que essas feridas vão estar lá marcadas. Também podemos chamar as feridas emocionais de quê? De dores psíquicas, porque são dores que não estão aqui no físico, ela está no mental, no emocional, no psíquico nosso, entende? Então, ocasionadas por vivências dolorosas que impactam quem somos, vai impactar quem você é. Elas vão mudar, elas vão traçar quem você é. Então, essas feridas emocionais que a gente está falando hoje, ela vai traçar quem somos. Então, dependendo de quais são as feridas, elas vão traçar você, elas vão traçar sua personalidade, seu caráter, elas vão trazer para quem você é hoje uma grande diferença. Com elas você é uma pessoa, sem elas você é outra pessoa. Entende? Nossa personalidade, ela vai traçar, né? Nosso jeito de agir. Ela traça todo o nosso jeito de agir. Como é que a gente reage? A uma emoção, a um momento de carinho, de amor, a um momento de dor. Como é que você está reagindo? Então, essas feridas, elas vão traçar a tua personalidade no jeito como você vai agir. Ao longo dos anos, né, a gente percebe. Então, desde a infância, passamos por experiências diversas e únicas que podem afetar, de alguma forma,
podem e afetam de alguma forma, né? Seja breve, ou seja profundamente, ou menor ou maior profundidade, maior impacto, causando, né, feridas psicológicas, dependendo do caso, tá certo? Então, elas podem ser breves, passar logo, a gente superar, e elas podem também ficar enraizadas, tá certo? Esse tipo de dor psíquica que nós estamos falando, né, que ela está relacionada a dores psíquicas, que não são dores que a gente vê assim, eu estou com o braço roxo, eu machuquei, eu bati, isso aqui é algo que aconteceu realmente, mas não, é algo que aconteceu no nosso emocional. Eu me senti emocionalmente dessa forma, né? Eu desenvolvi um sentimento, né, vamos supor, de abandono. Eu me senti abandonada, deixada, porque minha mãe foi trabalhar, e de repente eu me envolvi naquela sensação de abandono, e isso causou uma ferida. A gente vai ver mais lá na frente, tá certo? Então, veja que coisa bacana para a gente entender e começar a se compreender, né? Esse tipo de dor psíquica, que muitos carregam consigo durante toda a vida, toda a existência. Tem gente que está carregando, se você tem 50, 40, né, 60 anos, se você está mais novinha, mas não importa. Toda a tua vida atual. Se você tem 25, 24, né, 40, 50, a tua vida atual, até o dia de agora. Então, ela vem de lá do teu nascimento até agora, né? Então, a tua existência, ela vem durante toda a tua existência. Porém, não pode ser citado facilmente essas feridas. Por quê? Não há uma regra para dizer, foi agora, foi assado, né? É maior, é menor, tem um impacto maior ou menor, ela pode variar, né? Afinal, diferentes pessoas podem passar por a mesma situação. Por exemplo, uma criança, a mãe foi trabalhar, deixou ela em casa com um cuidador, uma babá ou alguém, uma avó, e a criança se sentiu abandonada. Então, muitas crianças hoje ficam com a avó, ficam com a babá, mas nem todas sentem o mesmo impacto. É com relação a isso que eu estou falando, né? Cada pessoa vai passar pela mesma situação, mas ela vai ter um impacto diferente, porque para cada um é subjetivo, a emoção é subjetiva. A dor, para mim, ela pode ser diferente do que a dor para você, entende? Então, dependendo de qual é a ferida que você vai estar, quais dela, que geralmente a gente tem mais de uma, né? Então, ela vai impactar de tal forma. Então, o que a gente vai ver também, né? São situações que afetam de forma distinta a cada pessoa. Cada um tem o seu jeito, como eu falei. Né? Alguns sentimentos comuns por nós todos, a gente vai sentir. Quando você tem, por exemplo, raiva, raiva é um sentimento comum, mas eu vou sentir de um jeito, você vai sentir de outro. Amor é um sentimento que a gente já conhece, mas cada um vai sentir de um jeito, não é verdade? Alguns sentimentos comuns a todos nós, no entanto, pode ser a raiz, né? A raiva, a mágoa, o amor, qualquer sentimento pode ser a raiz das dores da alma. Então, muitas pessoas, a gente pensa assim, é uma criança, mas criança não tem raiva, criança perdoa, né? A gente vê muito falar nisso, né? Criança briga com amiguinho, daqui a pouco tá se falando. Criança, mãe pinta e borda, mete o cacete, que aqui a gente fala assim, né, no Nordeste, bate na criança, apanhou a vida toda, mas depois está lá com a mãe de novo, chorando, né? Eu conheço até algumas crianças que eu vejo que são bem abusadinhas, né? Assim, ao meu ver, eu acho que a criança tem que ter todo o cuidado possível, principalmente quando é de colo. A criança tem que ter o máximo de cuidado porque ela não sabe se expressar, ela não sabe falar. Então, ela tem a mãe, o cuidador, o responsável legal por ela, para fazer e dar todas as garantias que a criança precisa, que é direito a lazer, à saúde, ao bem-estar, ao amor, acesso às condições básicas de vida, entende? Então, quando a gente vê uma injustiçazinha, uma criança está fora da escola, uma criança que fica em casa, que apanha, tantas coisas que a gente vê pela internet, né, abusos terríveis, a gente percebe e acha que porque a criança está lá com a mãe de novo, outro dia, usando o exemplo, para que vocês vejam bem interessante, eu estava no clube, no final de semana, um pessoal comemorando o aniversário,
e uma criança, acho que uns 10, 11 anos, ou menos, se perdeu da mãe lá no parque. Tinha muita gente. Então ela começou a chorar, ela ciscava, pulava, e ninguém conseguia parar a criança, porque ela estava com medo de ser espancada da mãe. Minha mãe vai me matar, vai acontecer alguma coisa. Por quê? Porque ela já sabia a personalidade da mãe, e sabia que por ela ter se perdido, que a mãe dela falou, não saia de perto, aí ela ia apanhar. A gente conseguiu encontrar, e ela foi e ficou mais calma. Mas ela ficou super feliz que encontrou a mãe, entende? Então, assim, tem situações psicológicas que a gente acaba sofrendo lesões corporais, danos emocionais, mas mesmo assim consegue gostar da pessoa que está praticando isso, né? Então, isso aí tem que trabalhar muito esse lado emocional, mas a gente sabe que isso é comum também acontecer. É possível de acontecer, tanto é que o mundo está como está hoje. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né? Então, o que é que acontece? A gente vai ver que essas feridas, mesmo que a gente perceba, a criança voltou para a mãe, falou com a mãe direitinho, ficou tudo bem, ficou feliz, não ficou marca, não ficou ferida, não pense que não ficou. É bem impossível, tá certo? Com certeza, quando ela tiver em uma outra fase, aquele trauma ali de ter ficado perdida vai vir à tona se não for trabalhado. E é justamente o que a gente vê aqui, né? Então, o que, que a gente tem como feridas emocionais? A gente tem 5 feridas emocionais, que são na grande maioria e parte de pessoas tem elas, carregam consigo desde a infância. São 5 feridas que você pode carregar desde a infância, né? Que tem as fases da infância, do desenvolvimento, desde a gestação até uma faixa etária, tá certo? Essas 5 feridas são a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição. Como eu falei, não necessariamente pode ser algo que tenha sido feito propositalmente. Mas se eu me sentir traída, isso marcou, me feriu. Pode não ter sido, mas eu achei que foi algo que me traiu, né? Tem coisas que a gente tem uma amizade, alguém, e a pessoa faz algo e a gente diz assim, poxa, me senti traída. Não achei que me considerou. Isso é uma ferida, né? Isso traz à tona as marcas, é o gatilho para você lembrar da ferida que está lá na fase da tua infância, que você já tinha ela registrada, que agora, como adulto, você acaba trazendo à tona ela. A humilhação, alguém vai e me faz uma chacota na escola e eu acabo me sentindo humilhada. Isso vai causar uma ferida emocional, entende? E por não, né? Por não saber como lidar com essas feridas, muitas vezes, né? E esses sentimentos que a gente desenvolve, porque a gente só consegue desenvolver essa ferida porque a gente tem um sentimento, é a nossa percepção. O sentimento é nosso, é a nossa forma de ver o mundo, a situação que a gente vivenciou. A gente vai interpretar ela através do sentimento, nosso corpo físico vai falar e nós vamos expressar isso aí, vamos guardar essa memória, essa emoção vai traçar todo um clipe, um script, fazer toda uma historinha na nossa mente, vai guardar aquela memória. E muitas vezes a gente nem lembra, também fica lá no inconsciente, né, guardadinho na caixinha preta, e uma hora que a gente menos imagina, ela vem à tona e traz grandes danos, né? Então acabamos sem querer escondendo, porque são feridas de sentimentos que a gente nem... Vou aproveitar para responder aqui algumas perguntas, né? Se tiver alguém aí com alguma pergunta, que mandaram, porque o que acontece? A gente vai só interagir via mensagem, tá certo? Não vamos interagir via áudio, nem vamos interagir... Eita, desculpa. Nem vamos interagir via... Não, mas aí as perguntas que vou responder, ninguém precisa falar, que eu não vou ficar falando o nome, porque a gente está gravando, né? Mas eu vou responder agora. Se você perguntar, digitar a mensagem aí, tanto na live quanto lá, aqui pelo MET, né? Ou no próprio, em um dos grupos que você esteja, depois você manda lá e eu respondo, tá certo? Mas para quem quiser em tempo real agora, eu respondo agora, tá ok? Sobre o tema pertinente. Como eu estava falando, né?
Então, essas feridas, elas vêm ao longo da nossa vida. Não tem como a gente passar por ela despercebida, né? Então, muitas vezes, como eu venho falando, né, como Freud fala, o trauma não é algo que, alguém teve a intenção de provocar, mas eu me senti traumatizada. Você entende? Então, assim, são coisas que a gente tem que entender. Gente, se você está no planeta Terra, é impossível você não passar por um trauma. É impossível você não estar passando por um processo desse que a gente está vendo aí de dificuldade de entendimento mesmo, de processar, de compreender. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre, enquanto eu estou ligando aqui, porque eu tenho que seguir aqui minha... Então, o que acontece, né? Enquanto ninguém está querendo perguntar, essas feridas, eu vou falar um pouquinho enquanto a gente interage. Essas feridas, eu tenho umas 5. São 5 feridas emocionais. E você vai dizer assim, ai, poxa, eu acho que eu só tenho uma ou duas, né? Ou será que eu tenho mais de uma? Não. Essas feridas e a dor que eu estou falando é uma dor psíquica, é uma dor emocional, tá certo? Agora, claro, que quando ela tem um período intenso e prolongado de vivência, né? O que acontece? Ela acaba trazendo doenças físicas, partindo para o corpo físico, entende? Por quê? São justamente as doenças autoimunes, porque as doenças autoimunes, elas vêm do nosso emocional, compreende? Quando a gente está com o emocional fragilizado, abalado, a gente acaba né, adquirindo essas doenças emocionais, entende? Então, é bem assim. Não está escutando, todo mundo está me ouvindo, porque tem uma pessoa dizendo que não está ouvindo. Todo mundo está ouvindo, né? Então tá ótimo, tá todo mundo, é você. No caso, você tem que apertar aí o volume do teu celular, computador, seja o que for que você está lidando com ele, tá certo? Então é isso, gente. A dor emocional, psíquica, né, que a gente está falando, eu já comecei a introdução dizendo, ela não é algo que está aqui. Eu tô com a espinha tá doendo, eu sei que é uma espinha. Não. É algo que eu digo assim, tá doendo aqui, mas eu não sei o que é. Não tem espinha, não tem nada, a pele tá normal, mas eu tô com a dor aqui na mão, sabe? Aí eu faço o exame, não sai nada no exame. É algo psíquico, é emocional. Então, tudo que é psíquico, que é meio que emocional, é algo extrafísico, não é físico. Então, ele vai caber dentro da dimensão né, holística, dentro da dimensão espiritual, dentro da visão holística e espiritual. Compreende? Então, assim, a gente não vai ser algo que a gente vê. Olha, eu tô com a dor aqui e eu já fiz exame e não sei o que é. Então, gente, é algo psíquico, emocional. As doenças autoimunes, elas começam justamente com isso. É algo que está lá, quando a gente vai fazer todo um processo de terapia, vai fazer autoconhecimento, vai trabalhar dentro desse trajeto todo e vai descobrir que foi alguma coisa lá na infância. Eu pego muito nessa tecla que a grande maioria das coisas está na infância justamente por isso. Porque eu sei como é que é, né? Eu vejo muito isso no site terapêutico. Não é regra, mas a grande maioria das vezes né? Ai, gente, corta Macielma, tá abrindo aqui, viu? Então, assim, não, como a nossa amiga perguntou, né? Não é algo que a gente vai ver, mas a gente vai sentir profundo. E são 5 feridas. Essas feridas, elas são tão interessantes que quando a gente começa a falar sobre elas, né? Que é a rejeição, a injustiça, o abandono, a humilhação e a traição, a gente começa a perceber como isso danifica a nossa jornada de aprendizado,
de trabalhar com outras pessoas, de lidar com outras pessoas, de conviver aqui no planeta. Porque, olha, uma pessoa que já lá na infância se sentiu rejeitada, toda vez que estiver perto de alguém que vai rejeitar ela, ela vai sentir. Ela vai sentir como gatilho e vai reviver toda aquela emoção. Então, na caixinha preta tá lá, olha, eu sofri uma rejeição na infância, tá certo? Fui rejeitado pela minha mãe, um exemplo. Aí, de repente, eu sou rejeitada por um marido, por um amigo, por uma amiga, né? Por um colega de classe, por alguém no trabalho, e isso vai trazer tudo à tona de novo. Só que eu não vou lembrar que a minha primeira rejeição, o berço das minhas rejeições, foi lá na infância, porque eu preciso trabalhar dentro do site terapêutico da terapia, né? Fazendo terapia, fazendo autoconhecimento, para eu poder descobrir a raiz desse processo. E a raiz, geralmente, ela vai estar lá no primeiro trauma, se foi rejeição, se foi injustiça, né? Abandono, alguém me abandonou, minha mãe me abandonou e eu fui adotado por alguém. Eu levo essa ferida do abandono. Compreende? Então, a humilhação, a traição. Eu me senti traída pela minha mãe quando ela casou de novo. Outro exemplo, um exemplo. Aí a minha mãe casou de novo, eu me senti traída, não achei que ela pudesse. Então, eu carrego essa ferida. E toda vez que eu me sentir traída novamente, ou algo que vier para acontecer, será um gatilho para eu reviver aquela ferida de lá, juntando o pacote de todas as feridas que vieram durante a minha trajetória de vida, como a gente vem falando. Compreende? Então, eu espero que esteja bem certo aí para vocês entenderem. Então, vou falar um pouquinho das 5 feridas para a gente poder ver. Aí vocês fazerem uma autoanálise para perceber qual delas vocês têm. Para a gente poder encerrar aqui no Instagram, vamos continuar, né? Voltando, gente. Então, o que é que acontece? As 5 feridas emocionais, a rejeição, vou explicar um pouquinho sobre ela. Engraçado que na psicologia a gente trabalha também o traço de caráter, né? Através dessas feridas. E a gente vai trabalhar também a linguagem corporal, o formato do corpo também. Quando eu olho para você, aí eu vejo lá, e a menina com o rostinho redondo, baixinha, né? Não tem muito bumbum, é um pouquinho assim, né? Retinha. Meu Deus do céu. A fila do bumbum faltou, mas foi para a fila da cara e do rosto, né? Que eu adoro falar cara. Quem se sentir ofendido, por favor, me desculpe aí, mas eu adoro falar cara. Então, na fila da cara foi várias vezes, mas do bumbum faltou, né? Então, o que acontece? A gente vai perceber pelo formato do corpo. Então, muitas vezes, o formato do corpo, ele vai dizer aonde está a tua rejeição. Porque a gente vai explicar um pouquinho o processo de mielinização no cérebro, né? Aonde a gente recebe a irrigação dos nossos neurônios, aonde eles ficam irrigados o suficiente para manter as conexões sinápticas, para a gente poder processar todo o nosso pensamento, toda a nossa memória, todos os registros, né? Como eu falei para vocês, a nossa mente, o nosso cérebro é a caixinha preta e nós guardamos tudo lá. Todo o nosso lado emocional, toda a nossa história de vida, como um avião, né? A gente está decolando o voo da nossa vida. E está tudo lá registrado. Então, como está tudo registrado, vai ter várias coisas que a gente vai precisar trabalhar nesse processo. Então, a gente acaba descobrindo, né, dentro dessa caixinha preta, essas emoções, esses processos que a gente precisa curar. Então, a rejeição é a ferida que decorre de situações em que nós sentimos, né, excluídos. Quando a gente vai trabalhar na rejeição para saber se você é uma pessoa que tem a ferida da rejeição? Vamos lá para a ferida da rejeição. Decorre de situações que você se sentiu excluído e não amado. Ou seja, além de me excluir, eu me senti que não era amado o suficiente. Compreende? Então, pode surgir experiências traumáticas na infância, decorrentes disso aí, entende? Como perda dos pais. Você vai ter, por exemplo, eu perdi meus pais cedo, né? Aí eu vou me sentir o quê? Excluída e não amada. Por que eu perdi? Deus não me ama, tirou meu pai e minha mãe. Então, são coisas que
A gente vai trabalhando e vai acabando criando uma historinha na nossa cabeça, como eu falei, que faz com que a gente se sinta um pouco traumatizado e fique traumatizado realmente de verdade, né? Aí aqui, ó, como a perda do pai, o bullying na escola, quando as pessoas te chamam de magra demais, gordo demais, pequeno, ou inventam apelidos, e você vai ficar, né, se sentindo muito mal por isso. A rejeição por parte dos amigos. Essa é a ferida da rejeição, entende? Então, essa ferida da rejeição, ela tem esse traço, né? Resumidamente, para que a gente possa falar das 5, que já está se passando da hora. Então, ela pode surgir de experiências traumáticas que vão vir da infância. Aqui a gente está falando de um lado globalizado, meio generalizado, né, amplo. Mas mais lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre cada ferida dessa e o traço de caráter, né? Como traço de caráter. A segunda ferida seria a ferida do abandono. A ferida do abandono, ela está associada à sensação de solidão, ao desamparo. Quando a gente se sente solitário e desamparado. Pode ser causada por separação, divórcio, morte, entes queridos, ou mesmo pela falta de suporte emocional, proporcionando, naquele período de infância, todos esses sintomas. Essa é a ferida do abandono. Mas só que a gente está falando aqui de alguns casos de feridas, mas não é a raiz, né? Esses exemplos que eu falei aqui não é a raiz. Entende? Já existe um estudo de traço de caráter, aonde ele vai mais fundo, ele fala lá da infância, de todo o processo. E eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. A terceira ferida seria a ferida da humilhação. A humilhação surge quando nos sentimos envergonhados, menosprezados ou ridicularizados, e pode resultar em situações de bullying, crítica constante, né? Quando alguém diz, está magra demais, é burro demais, não faz isso, não dá certo, tudo que faz está errado, puxou o pai, não presta, vai ficar igualzinho, sabe? Mãe faz muito isso, né? Sem perceber. E o pai também às vezes usa assim, é igual a mãe, a mim não puxou. Entende? Então, essa é a terceira ferida, né? Quando a gente se sente menosprezado e ridicularizado, principalmente em comparação. Aí aqui, pode resultar de situações de bullying, críticas constantes, ou de um ambiente familiar desequilibrado. A quarta ferida da traição. A ferida da traição, ela ocorre quando confiamos em alguém e somos decepcionados. Pode surgir um relacionamento amoroso entre amigos, familiares, quando nós somos enganados, traídos e manipulados. Essa ferida aqui que a gente está usando como exemplo, a gente está usando o exemplo de você já adulto. Isso aqui você está revivendo uma ferida que já foi lá da infância. Porque quando você vai ser traído por alguém na tua vida adulta, ou enganado por alguém manipulado, é porque você já tem uma ferida lá raiz, lá na infância, tá certo? E que você vai estar revivendo ela de novo depois. A quinta ferida e última, a ferida da injustiça. A injustiça está relacionada à sensação de ser tratado de forma desigual e injusta. Não quer dizer que alguém tratou você dessa forma, mas que você se sentiu desigualado, né, e injustiçado. Pode ocorrer em situações que envolvem discriminação, preconceito, às vezes por religião, cor, etnia, alguma outra coisa, abuso de poder, às vezes um chefe, né, ele age injustiça, ele te trata de algum jeito, ou vice-versa. E pode, né, abuso de poder ou falta de conhecimento por nossas conquistas. Às vezes a gente conquistou algo e ninguém reconheceu. Entende? Então são essas as cinco que a gente vai falar. Mas aí, eu dizendo já para vocês, alguém que está nos assistindo agora, você consegue identificar algumas dessas feridas já? Você consegue ver? Se ou não, você bota só o polegarzinho, comenta alguma coisa.
Então, assim, dentro desse pouco introdução que eu fiz, da pouca introdução que eu fiz, a gente já percebe, né? Um pouco disso. Aí eu vou dizer para você o seguinte, o que que acontece? Quando nós temos o quê? 76 a 86 bilhões de neurônios. Ou seja, falando um pouquinho da formação do cérebro, né? Então, quando a gente nasce, a gente tem 76 ou 86 bilhões de neurônios, com 1.000 sinapses. Sinapses é aquela conexão, sabe? É quando eles se juntam e conseguem passar a mensagem para o resto do corpo. E conseguem passar o comando. Porque o cérebro, ele é o órgão que comanda todo o funcionamento. Então, aquela sinapse é quando um neurônio conecta no outro. Aí conectou, ele passa a sinapse. Ou a informação, ai, minha mãe chegou, minha mãe saiu, meu pai me abandonou, se separaram, né? Elas vão se grudando lá. São essas, ou seja, né? Sinapses por segundo, 1.000 sinapses, 1.000 conexões por segundo. Olha que coisa bacana, né? Como o cérebro é extraordinário. Essa coisa que Deus criou maravilhosa. E a gente vai estudando para aprender. Por que a gente tem tanta coisa hoje, né? Então, por segundo, conexões por segundo entre eles e outros corpos celulares que fazem parte do nosso sistema nervoso. Para que a gente possa interagir e aprender com tudo que nos rodeia. Então, vamos lá, nós somos criança, como eu disse a vocês. A gente lá, criança, nasce sem falar, sem saber comer, sem fazer a higiene pessoal, sem fazer nada disso. Tudo é ensinado. Então, se a minha mãe, ela usa tal produto de limpeza para me higienizar, eu vou aprender com aquele modo dela. Se a minha mãe grita na hora de falar coisas, né, com raiva ou não, ela fala gritando. Se a minha mãe bate, se ela reclama, se o meu pai também é um agressor, ou então se é um ambiente de amor, de harmonia, eu estou aprendendo de acordo com aquele ambiente que eu estou vivenciando, tá certo? Então essas conexões estão lá, registrando tudo no nosso cérebro, né? São os bancos de dados que estão sendo renovados todos os dias e a gente vai aprendendo no meio. Ah, vou começar a andar, dou um passo, dou outro, as conexões rolando. Então, a nossa criação ela é perfeita com relação a isso. Aí o que que acontece? A mielina, né, é criada para que a energia não se dissipe. A mielina é lá aquele processo de envolvimento lá no neurônio, e ela é criada justamente para... É como se fosse... É uma camada, uma membranazinha que ela que dá a probabilidade da energia ocorrer, né? Então, ela não permite que a energia vá embora ou que passe tipo um choque, ela impermeabiliza, ela cria uma proteção ali. Então, o que acontece? Essa energia, ela passa e a aprendizagem, ela seja mais eficaz, para que não se perca. Ela envolve a informação de um jeito no neurônio, para que não se perca nenhum dado, para que não vaze, entende? Assim, de uma forma mais leiga, né, e chula de falar, ok? Para que todo mundo possa entender. Então, o que acontece? Essa mielina, né, a mielinização, ela acontece para nos favorecer. E muitas pessoas que perdem a mielinização que tem os transtornos, né? Pois é, não é que se rompe, ela diminui a produtividade, a eficácia, né? É como se fosse um rio, os peixes estão lá, o rio está bem, como é que eu posso dizer, com a água corrente, e de repente a água do rio começa a diminuir, descendo, né? Descendo de um certo nível, o rio está aqui, aí ele vai descendo, os peixes que estavam aqui em cima acabam morrendo, né? A quantidade de peixe que está ali acaba realmente diminuindo a produtividade e as informações são perdidas, né? Então, o que acontece aqui? Esse processo de criação da mielina é chamado de mielinização e é ele que é o responsável pela criação dos nossos traços. Eu estou falando aqui no sentido de criar esse traço, de desenvolver essas feridas, para a gente chegar a como desenvolveu a ferida, né? Então, a mielinização, ela vai desenvolver os nossos traços de caráter.
É ela que vai formar todas as informações, ela vai trazer para o nosso cérebro e vai fazer com que a gente comece a se conhecer, a gente comece a ter banco de dados para a nossa caixinha preta. Eu tenho que ter nossa trajetória. Meu primeiro voo, fui para onde, quem eu conheci, minha avó, meu pai. Ah, andei de bicicleta, fui a tal lugar, caí, fiz tal coisa ali. Ela tá armazenando e passando informação a todo tempo, sabe? Ela passa informação. Ela ajuda no processo da informação ser passada. Ela mantém a energia, né? A eletricidade da coisa. Então, ela é responsável por criar, né, esse ambiente propício para que os nossos traços de caráter sejam desenvolvidos, falando de uma forma bem leiga, para que a gente possa compreender, tá certo? Quem quiser pesquisa mais sobre isso, que aqui não é aula de biologia ou de psicologia mais avançada, a gente está falando mais para a gente ter conhecimento sobre o trato. Então, imagina só, eu estou bem, eu estou me alimentando bem, eu estou tendo um ambiente favorável, a minha mielinização está super correta, e as informações que eu estou checando, que eu estou recebendo, são boas. Eu estou num ambiente onde todo mundo me ama, todo mundo me trata bem, eu estou aprendendo a andar, a escrever, a correr, a comer, a fazer minhas necessidades básicas, sozinha, junto com alguém que está me ensinando, e está sendo tudo bacana. Então, eu estou registrando tudo isso, compreende? Mas se eu estiver num lugar que não está favorecendo esse ambiente legal, bacana, para que eu me desenvolva da forma correta, aí eu vou ter coisas que vão registrar momentos diferentes. Aí vão vir os traumas ali todos registrados, e querendo ou não, mesmo que eu não tenha esse conhecimento, uma hora isso vai chegar na minha vida adulta e vai acabar atrapalhando, como a gente vem vendo dentro dos grupos hoje, né? Quando a gente vê os transtornos aí se desenvolvendo, e uma ferida que a gente às vezes nem sabe qual é, nem dizer o nome, mas a gente sente algo que está doendo na nossa alma, no nosso psíquico, tá certo? É. Aí o que acontece? Vamos falar aqui da mielinização em algumas fases da vida, nessas 5 fases que formam esses essas 5 feridas na parte do desenvolvimento humano. Aí a gente vai ver, durante a gravidez, o traço de caráter que é formado durante a gestação, aonde você está lá no útero da sua mãe, a gente vê também as memórias uterinas, né, para quem trabalha ou com cura, holisticamente nessa área, vai entender. E a gente vai ver o povo antigo também que falava, que eu já falei muito para vocês sobre isso, que é quando a mulher está gestante, vamos criar um ambiente melhor para ela, porque a criança sente tudo. Eu já falei várias vezes para vocês, a criança sente tudo. Como é que foi a gestação da tua mãe? Como é que você estava na barriga dela? Isso vai fazer uma grande diferença, tá certo? Então, durante esse processo, o traço de caráter que a gente vai ver é o esquizoide, que está relacionado à ferida da rejeição. Ou seja, se eu sinto muito hoje a ferida da rejeição, e eu tenho a rejeição, a origem dela está lá na gestação, no período da formação do embrião, tá certo? Então, se eu tenho a rejeição como um traço muito forte, uma ferida que tem me marcado demais, eu me sinto rejeitada, volta e meia, volta a dar, eu me sinto rejeitada, então eu tenho que trabalhar isso aí, eu tenho que começar a ver lá toda essa história da minha vida, trabalhar no autoconhecimento e começar a trabalhar isso dentro da terapia para poder evoluir e sair dessa ferida da rejeição. Aí a segunda fase, o segundo tópico, que é a ferida do abandono, a gente vai ver na amamentação, tá certo? Então, eu tenho, como falei para vocês, eu já estou no processo de cura dessas feridas, já faz um bom tempo, mas eu tenho a ferida da rejeição, que eu trabalho bastante ela, que eu fui durante um período gestacional, que a minha minha gravidez não foi uma gravidez programada. Você já sabe, que eu já contei para vocês, a minha mãe passou por uns transtornos aí, e sofreu bastante até os 9 meses. E sofreu mais um pouquinho porque eu nasci de 9 meses e 10 dias. O médico ainda teve que subir em cima da barriga para poder forçar a saída, né? Quase que me puxavam com aquele ferro. Então, para você ver a situação. Sofri um bocadinho. Mas não queria sair, não. Então, a amamentação é a segunda ferida. Ela vai ser registrada. O traço de caráter vai ser oral. As pessoas que justamente
são um pouquinho mais com a carinha redondinha, né? Que gostam mais de comer, que vão sentir essa necessidade, né? E desenvolvem mais, assim, o transtornos alimentares para mais ou para menos, tá certo? E o primeiro, que é da gravidez, você vai ser o esquizoide. O esquizoide, ele vai ser mais, assim, introspectivo, mais focado no trabalho, em estar sozinho, estar excluído do meio do povo, essas coisas assim, desse tipo, sabe? Então, a segunda ferida, que é a ferida do abandono, ela vai estar dentro do traço de caráter oral, como eu falei, e vai estar dentro dos traços da alimentação, né? Tudo relacionado à alimentação, porque essa ferida foi desenvolvida durante a amamentação. Às vezes a mãe teve que tirar o leite, botar na mamadeira e deixar para outra pessoa dar, sabe? Às vezes não foi nem a mãe que amamentou, a criança não teve, né? A mãe morreu, ou foi adotado por outra pessoa, os pais separaram, né? O pai ficou com a criança sozinha, e ela sofreu esse processo. E às vezes também não aconteceu nada demais, mas a criança era aquela criança que queria ficar no peito direto, amassando o peito da mãe, brincando com outros, sabe? Que acontece muito. E a criança, ela acaba, como é que eu posso dizer? Passando por esse processo de registrar isso como um trauma. Por quê? Porque ela queria ficar no braço direto e a mãe não podia, entendeu? Então, assim, é muito relativo, não é uma regra. Compreende? Como eu falei, é subjetivo. Cada um vai ter um processo, cada um vai passar pelo mesmo processo, mas vai registrar de forma diferente. Lembra que eu falei desde o começo? Então, a gente vai ter as mesmas emoções, mas cada um vai processar do seu jeito. Vai depender de como foi a formação, né? Como é que está a mielinização do teu cérebro, tá certo? Estava nesse momento de formação desses traumas. Aí a terceira, que seria de 1 ano aos 2 anos e meio de idade, é o traço de caráter psicopático. Não é psicopata de assassino, não, tá? É outro tipo de psicopata. Não tem nada a ver com ser assassino, não. É só um nome que é parecido com aquele do psicopata, mas não tem nada a ver com ele. Então, é a ferida da injustiça. A terceira ferida da injustiça, ela vai estar sendo registrada, a origem dela, de 1 ano a 2 anos de idade, 2 anos e meio, né? É a ferida da injustiça, onde a gente se sente injustiçado. De alguma forma, a gente se sentiu ali injustiçado, traçou isso para a gente. Eu vou falar mais lá na frente um pouquinho. A quarta é dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio, é o traço de caráter masoquista, que é a ferida da humilhação. Ou seja, essa daqui, para a gente falar mais aprofundado um pouquinho, que eu acho mais comum, ela é aquela que a gente gosta, sabe? A gente não gosta de ser humilhado, mas a gente não consegue sair de um estágio de humilhação. As pessoas nos humilham, nos tratam mal, mas a gente não consegue sair daquele relacionamento, sabe? As pessoas nos tratam mal na amizade, em casa, ou filho, e a gente não consegue. A gente sabe que está errado, mas a gente não consegue. A gente está sempre se colocando em situações que as pessoas vão nos humilhar. A gente acaba atraindo esse tipo de situação para a gente. Compreende? E a quinta é a dos 3 anos e meio a 5 anos de idade, onde a gente vai estar nesse processo de mielinização, essa fase, trazendo o traço de caráter rígido. É aquela pessoa que é super rígida com ela mesma, não é com os outros só, sabe? Que ela se cobra demais, que ela vai estar cobrando para todo mundo demais, e ela vai se sentir, né, rígida demais, porque é a ferida da traição. Ela se sente traída, sabe? Essa fase aqui, a gente vai ver muito também, se vocês pesquisarem, é a fase dos 3 anos aos 5 anos, que é quando a criança está lá fazendo, né, as necessidades dela, o número 2, e ela ainda está brincando com aquele processo do número 2, e lá ela brinca como se fosse um amiguinho, né? E tem crianças que têm uma dificuldade para deixar as fezes ir embora, né? Elas criam um vínculo e elas se sentem traídas nessa fase, né? Ela ainda está lidando com essa parte de evacuar e de ter essa necessidade de tirar a fralda, de ir para o pinico. E essas pessoas muito rígidas, elas acabam não tendo o bumbum empinado, elas têm o bumbum batido, porque elas se cobram demais.
E aí eu vou dizer para vocês, são 5 traços, né? 5 traços de caráter, faz parte da nossa personalidade, e tem essas fases da vida, como eu falei, que a gente acaba registrando a matriz das nossas emoções, né? Das nossas feridas, e dentro dessas feridas, como foi formado no nosso cérebro, a nossa percepção de emoções, a gente vai levar para a vida adulta todo esse armazenamento de dados. A partir dessas primeiras emoções e feridas registradas, a gente vai traçar toda a nossa vida, profissional, emocional, sabe? Em todos os setores da nossa vida. E como a gente vivenciou cada fase dessa, é que a gente vai vivenciar a nossa vida lá na frente. Aí vem, por exemplo, como eu falei, né, fui rejeitada na infância. Se alguém me rejeitar na adulta, eu vou viver aquilo ali tudinho, mesmo que eu não lembre que eu passei aquela rejeição naquele momento. Como no caso a rejeição foi na parte da amamentação, só se eu for perguntar para minha mãe como foi meu momento de amamentação e ela me relatar, eu vou perceber que registrei dali. Entende? O abandono, aí eu vou perceber, né, que foi na amamentação. A rejeição, que foi lá na gravidez, no momento de concepção, quando não me queriam, eu nasci no susto, eu vim no momento do susto. Aí a outra, ferida da injustiça, dos 2 anos aos 3 anos, né, aonde eu vou ficar me sentindo injustiçada. A outra, ferida da humilhação, a 4ª ferida, dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio. A próxima, que é a 5ª e última, dos 3 anos aos 5 anos, que é o traço rígido, que é a ferida da traição. Eu vou me sentir traída, né? Então, deixa eu falar aqui um pouquinho da introdução para vocês entenderem sobre o caráter, né? O caráter é um conjunto de características, traços relativos à maneira de agir e de reagir. Ou seja, veja como é interessante. A gente, nessa fase da vida, nessas 5 fases da vida, a gente está registrando todo o nosso banco de dados de como o nosso cérebro vai processar tudo que a gente vai ver mais na vida adulta. Então, o traço de caráter é um conjunto dessas características relativas à minha forma e à tua forma de ver e de reagir às coisas. Então, como é que eu vou reagir quando eu for rejeitada? Quando eu for traída? Quando eu for humilhada? Quando eu passar por essas 5, né, feridas? Então, é assim que eu vou levar para a vida toda. É um feitio moral. É a forma moral da gente ver as coisas. É a moral que a gente dá, é o respeito que a gente dá para a situação, né? É a firmeza e a coerência de atitudes. O caráter é que define a personalidade e a índole de uma pessoa. Ou seja, quando eu estou formando uma série de caráter meu, né, traços de caráter, eu vou formar minha personalidade. É o conjunto de traços de caráter vai formar minha personalidade. Se eu vou ser uma personalidade gentil, grosseira, educada, ou se eu vou ter uma personalidade cabisbaixa, né? Aquela coitadinha. Qual vai ser a personalidade que eu vou desenvolver? Aí aqui, para a psicologia, né? O que ela fala sobre caráter? A gente vai ver. Seria valores em ação ligados ao quê? Ao significado das consequências das nossas experiências no mundo. Ou seja, é todo o valor que a gente dá que está ligado às consequências das nossas experiências. Lembra que eu disse? Como foi quando a minha mãe me separou? Quando foi quando me tiveram? É todo esse banco de dados. Aí a gente vai ver o seguinte, a pessoa vai dizer assim, mas ela estava grávida, aí era um feto, nem existia, não tinha nem alma, quando a gente vê o pessoal falando sobre aborto, né? Sobre essas coisas. Então, assim, a gente não percebe como isso tudo fica registrado. E como isso é importante para a nossa vida adulta. Compreende? Olha só que coisa. Hoje, eu não tenho filhos, né? Mas penso muito nisso. Graças a Deus que eu não tenho um filho, porque toda vez que eu penso em ter, eu fico pensando assim, será que eu estou preparada para todo esse processo? Eu não quero que passe por esse processo. Eu que já estudo muito essa área, eu percebo, eu quero um ambiente melhor para que a gestação seja programada. E eu não consigo programar uma gestação. Às vezes eu estou estressada, né? Aí vem aquele processo, a criança vai sentir tudo. Isso não quer dizer que ninguém não venha ter filhos, né, gente? Todo mundo tem que ter filho, vamos embora.
Vamos viver, vamos ser felizes, tá certo? Mas é complicado, porque às vezes a gente quer, e como é que vai ser? Será que eu vou conseguir dar esse ambiente seguro? Também não fique frustrado por isso, tá certo? A gente vai tentando e vai fazendo como dá. Então, essa regra, né, o caráter são todos os componentes mais previsíveis das nossas reações morais em contextos interpessoais, nossas regras de convivência com os outros. Então, todo esse caráter, cada traçozinho, são 5 traços de caráter que vai nos formar. Então, ou seja, todos nós temos essas 5 feridas e esses 5 traços de caráter. Porém, em uma porcentagem menor ou maior. Eu, por exemplo, eu sou rígida, eu sou oral e rígida, tá certo? Eu sou oral e rígida. Então, eu tenho um potencial muito forte, a ferida do abandono, que é a oral, e tenho a ferida da traição, porque eu me senti traída, entende? Pelos meus pais, porque eu fui registrada como filha, né, dos meus avós. Isso para mim foi uma traição, que eu percebi muito isso até hoje eu venho trabalhando, tá certo? Então, assim, esses são os 2 traços mais fortes em mim, mas eu tenho os outros, compreende? Isso depois, mais na frente, a gente pode ver e estudar cada traço separadamente. Aí aqui, a psicologia também, né, é um conjunto de traços morais que determinam a forma como as pessoas reagem, né? Como eu já falei, o caráter é construído por meio de hábitos. Como é que a gente vai construir o nosso... São os hábitos e as relações que fazem parte das experiências que nós tivemos. Tudo que aconteceu, todo hábito que foi da minha convivência, vai formar o meu caráter. São 5 traços, os principais. Então, esses 5 traços vão estar ali de acordo com o ambiente, com as relações que eu tive como indivíduo. Está intimamente ligado ao modo que eu penso, sinto e reajo a cada indivíduo. Entende? Então, assim, como é que eu me sinto com a minha mãe? Como é que eu me sinto com meu pai? Como é que eu reajo? Como é que eu me sinto e reajo com ele? Então, isso tudo está relacionado ao meu caráter. E isso tudo juntando forma a minha personalidade, né? Compreende? Aí aqui, Freud, ele fala, né, que ele dividiu a personalidade em inconsciente, consciente e pré-consciente, né? A nossa personalidade, para Freud, para psicanálise, ela está dividida em 3 partes: consciente, inconsciente, né? E pré-consciente. Ou seja, inconsciente lá embaixo, lá no fundo da água, consciente um pouquinho na água e um pouquinho fora, né? Pré-consciente e consciente do lado de fora, estou vendo tudo. Entende? Então, são esses 3 bancos de dados do nosso cérebro, da nossa memória, da nossa existência, que vai estar traçando lá. Imagina, na nossa caixinha preta está lá inconsciente. Essas feridas que a gente falou aqui na infância, no meu desenvolvimento, da gestação até os 5 anos de idade. Né? Que a gente vai ver também até os 7, muita coisa que vai formar até os 10 anos de idade, que é bem importante, que é a relação com o pai até os 10 anos, que é muito importante para a criança. E a gente vê todas essas informações relacionadas à infância, aí a gente guarda lá no inconsciente tudo aquilo que a gente não quer lembrar. Lá no fundo do baú, lá no fundo do mar. Aí no meiozinho do mar, já quase indo aparecendo, emergindo, aí a gente guarda algumas coisas que a gente quer meio que lembrar quando a gente quer. Saúde. Né? O que a gente não quer que ninguém lembre, nem a gente mesmo quer lembrar, a gente deixa lá no fundo. Mas quando a gente vai analisar a caixinha preta, a gente percebe tudo isso. Pois é terrível. Mas pode ser trabalhado, é questão de autoconhecimento. O importante é a gente entender, olha, a gente está aqui para aprender, isso é uma escola. A vida é uma escola. Compreende? A gente não veio aqui só para, vou sair na praia, vou passear, não. Entendeu? A gente veio aqui para trabalhar isso mesmo. Se renovar, se tornar uma pessoa melhor, entende? Então, assim, a gente vai ver isso nesse processo. Aonde a gente vai trabalhando e vai percebendo o que é bom e o que é ruim
De acordo com a nossa idade agora madura já, você se identificou com quais feridas? Quais são as que mais te chamou a atenção? Que você já consegue a olho nu, assim, sem precisar trabalhar tanto, que você tem elas. Tem que trabalhar dentro da terapia. Entende? E essas feridas, elas fazem com que a nossa vida meio que impacte mesmo. Deixa eu ver aqui mais um, enquanto eu vou respondendo. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu ver aqui. Pois esses traumas. Muita coisa a gente acaba passando para os nossos filhos mesmo. Muita coisa a gente acaba copiando e colando, porque é o que a gente aprendeu. Mas aí é que tá. Quando a gente tem, né, acesso ao conhecimento, acesso às coisas da vida, a gente começa a perceber, né? Não dá para ir mais por esse lugar aqui, não. Isso aqui não dá para mim mais, não. Eu quero outro caminho. Eu quero ser feliz, eu quero melhorar e vou correr atrás daquilo que eu preciso. Entende? Já passamos um pouquinho da hora. Se vocês quiserem depois, eu vou ver de acordo com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre cada ferida em particular, detalhada. Para a gente poder trabalhar mais elas, porque é muito longo e a gente já passou já da hora, né? É muito assunto, mas vale muito a pena a gente estudar, a gente se conhecer. Vale muito a pena também fazer uma terapia para poder trabalhar elas, né? Já que você vai vendo e vai se identificando, vai precisar de alguma forma ou de outra trabalhar. Isso é bem importante porque, gente, isso já vem sendo estudado há muitos anos. Tem muito assunto sobre isso, né? Tem muito conteúdo, tem artigos, coisas que você vai vendo para você ir trabalhando e melhorando e superando essas feridas. Um sinal, né, que eu vejo também muito interessante para falar, que você está com ferida, alguma dessas feridas, né? Você vai perceber o quê? Isolamento social, mudança repentina de humor, autoprejuízo, desinteresse. Aí eu vou falar um pouquinho aqui só para você ver. A mudança repentina de humor, alterações repentinas de humor, como irritabilidade, tristeza constante ou explosões de raiva, também pode indicar que algo está errado no seu emocional. Isolamento, um dos sinais mais comuns das feridas emocionais é o isolamento social, né? Se a pessoa costumava ser sociável, extrovertida e se torna reclusa, evitando interações sociais, pode ser um sinal de transtornos emocionais. Ou que a ferida reviveu, né? Você sofreu a ferida lá e você está revivendo ela agora de novo. Porque você sofreu de novo uma ferida recente que fez você remeter lá à ferida do passado e você já conhecia um pouquinho esse ambiente, esse lugar. Como cuidar da ferida emocional, né? O primeiro passo para cuidar dela é você reconhecer que existe. Muitas vezes tentamos ignorar as emoções, né? Isso acaba piorando. Então, nós precisamos sim começar a cuidar. Se consultar, fazer um acompanhamento psicológico, procurar ver se você está reincidindo na ferida, né? Convivendo com pessoas que estão te ferindo mais, que estão repetindo aquela ferida para você poder tratá-la, né? Fazer exercício físico, escrita terapêutica, que eu falo que já seria o quê? Seria o diário, como eu falo, escrever. Vai escrever um verso, vai escrever uma poesia, ou escreve sobre a tua vida, uma autobiografia. Isso vai ajudar. Exercício físico, yoga, meditação, bem-estar, fazer atividades que vão te ajudar no bem-estar. E procurar um profissional que vai te ajudar a tirar essa tristeza, né? Tem que procurar. E a gente não tem como fazer diferente. Às vezes a gente acha que já passou, mas aí vem alguém que faz uma dessas feridas ser reavivada e a gente volta de novo. Por que você se isola quando acontece algo? Você está revivendo essa ferida
Tremenda, né? Mais alguma pergunta, gente? Que a gente vai encerrar. Eu agradeço a vocês, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. A gente encerrou lá, o Instagram não está nos colaborando. Ele está sempre nos cortando, mas tudo bem. A gente vai tentando fazer pelo Instagram. Eu agradeço a vocês, espero ter trazido um pouco de ampliação de consciência para que cada um de vocês pudessem perceber um pouquinho mais. E a gente vai terminando por aqui. Eu agradeço. Que Deus abençoe todos vocês e volte. Não esquece de curtir o nosso vídeo quando ele estiver lá no YouTube. Não esquece de compartilhar com outras pessoas. De trazer também temas para que a gente possa abordar e trazer para aprender mais sobre as emoções, sobre o nosso lado psicológico e sarar essas feridas, tá certo? Shalom para vocês, Deus abençoe. Fique com Deus e até a próxima. Vou ligar aqui, né? Ainda por cima aí. Corta, Macielma. Ai, meu Deus do céu. Vou ligar a lâmpada aqui que fica melhor, né? A imagem fica melhorzinha. Ai, gente, boicotaram minha aula aqui hoje. Isso não é normal, não. Nunca acontece nada. Nunca acontece nada. Hoje, vou lhe contar, viu? Ou, se eu tiver as 5, o negócio tá sério, né? Vamos socorrer. Socorre que o negócio tá sério. Se eu tiver as 5, é muito simples. Eu creio, viu? Corta, Marcinha. Eu tô vendo você colocando aí, viu? Eu vou responder já já. Só um minuto. Deixa eu só pegar aqui a lâmpada, assim, que ela tá aqui dando contato. Pronto, o trauma, né? O trauma é na mente, ou no espírito, ou como a pessoa se livra dessas dores, ou somente dores só tem quem é fraco. Olha, vamos rir, gente. Eu sei não, viu? Corta, Maciel. O caso é sério. Que pena que o Instagram não dá nem pra editar, né? Eu tô quase encerrando o Instagram para pegar o vídeo só do conteúdo completo. Corta, Maciel, no Instagram, corta o Instagram, que ninguém viu, deixa lá sem live, e a gente volta depois a live do conteúdo daqui do MEC. Pode ser? Vou sair lá do Instagram. A gente não salva essa, porque ficou terrível. Vamos embora. Corta, Maciel, aqui e curta o vídeo. Queria. Deixa eu só. Eu peguei aqui. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Corta, Maciel. Gente, eu não acredito que eu esqueci de colocar o computador. Peraí. Você acredita que o meu computador eu desliguei? Ai, gente, tinha que ter um corta Maciel, mas ainda derrubando aqui as coisas. Ai, adoro esse ao vivo com corta Maciel. Isso vai virar meme, viu? Já virou, né, Mar? Corta Maciel. Ai, meu Deus. Só eu mesmo. Já pensou? Depois eu não liguei o computador e deixei ele aqui, ó. Descarregou, criatura. Tem que ir, gente. Tem que ir.
E que pode. Ah, tá. Só um minuto, viu, gente? Vamos partir pro corta Macielma. Corta, Macielma. Corta aí que eu vou aqui, viu? Corta, Macielma. Vou ter que levantar, gente. Só um minutinho, viu? Aqui, ó, os problemas. Meu Deus do céu. Eu jurando que estava abalando. Tá me ouvindo, né? Pronto, eu fui só ligar aqui o computador, né? Porque o abençoado, né? Corta Macielma. Ai, gente. Desligou ali desligou a tomada para botar outra coisa e eu jurando que estava tudo ligado. Aí coloquei aqui, quando eu olhei ali, cadê? Não está no fundo. Não está dentro do negócio, né? Chega, suei agora, gente. Nossa, mas... Vamos descontrair enquanto isso, né? Cadê? Liguei. Ligar aí agora.